Oi, gente, tudo bem? Hoje o assunto do vídeo é um assunto que eu particularmente adoro, que é sobre extraterrestres alienígenas. A maioria das pessoas não gosta muito desse assunto ou acha que isso é loucura, mas a gente sabe, pelo menos quem estuda um pouco de espiritualidade, a gente começa a entender que como nós somos seres de energia, somos seres que não pertencemos aqui ao planeta Terra, é óbvio que existem também outros planetas que podem abrigar outros seres de luz que não precisam ter exatamente a estrutura do nosso corpo humano, né? Então é óbvio que sim, eles existem, e uma das previsões da, de alguns especialistas, de alguns médiums, de alguns videntes, é que inclusive o aparecimento deles está muito próximo. Alguns arriscam até dizer que vai ser para esse ano de 2022. Mas na verdade, eles já se comunicam com nós há muito tempo, desde que o planeta é planeta, porque vamos pensar um pouquinho, né? Eu tô aqui com o objetivo de tentar abrir um pouco a cabeça de vocês e tentar explicar a minha linha de raciocínio, porque assim, quando eu comecei a estudar espiritualidade, a gente vai seguindo um processo, que cada um tem o seu. Mas para mim foi assim, eu comecei a entender que somos seres de energia, somos seres que temos várias trajetórias, várias vidas. E vocês imaginem que assim, a Terra, a gente já viu, é só assistir esses canais, né, dos planetas, a gente vê como a gente é pequeno frente ao universo. Então é lógico que existem vários outros planetas. E por que somente nós teríamos vida? Lógico que tem outros planetas e com outros tipos de vida também. A gente sabe que o planeta Terra é um planeta que está em uma fase de provas e expiações. Então existem outras moradas que abrigam vidas mais inteligentes, mais avançadas, assim como menos evoluídas também. E aí, uma das perguntas que aparecem muito, né, para mim e que eu gostaria de responder aqui é: bom, se os alienígenas existem, por que eles teriam interesse no planeta Terra, uma vez que nós não somos assim tão evoluídos? Bom, eles têm três motivos muito importantes para terem interesse no planeta Terra. Primeiro, porque vamos falar dos alienígenas mais evoluídos, eles são como irmãos mais velhos para nós. Então eles sabem que eles não podem nos abandonar, eles sabem que se acontece alguma coisa no universo, todo o universo ele é impactado de alguma forma. Então, o primeiro motivo é que, como a gente tem a possibilidade de destruir o planeta, né? A partir do momento que a gente teve acesso à bomba atômica, eles começaram a ter muito mais interesse em nós, porque eles não querem que a gente destrua o nosso planeta que é tão lindo e que com certeza vai repercutir no universo inteiro. Então esse é o principal interesse deles, nos ajudar, nos salvar, nos ensinar para que a gente não chegue à destruição. Por que isso? Porque eles são mais evoluídos, eles sabem que somos todos uma fraternidade, somos todos um só. Então, por eles serem benevolentes e evoluídos, eles têm esse interesse de nos ajudar a não nos autodestruir, como já aconteceu com outros planetas também. Segundo motivo é, obviamente, que eles têm eles têm família aqui. Vocês imaginem que no processo de reencarnação, muitas vezes a gente vem para cá estando antes em um planeta mais evoluído. Então a gente tem aqui pessoas, espíritos que vieram de Arcturus, que são os arcturianos, que vieram das Pleiades, que vieram de Sírios, né? Existem muitos sirianos que estavam em alguma missão nesses planetas e por algum motivo vieram para cá, entraram na roda de encarnação aqui na Terra, ou por vir para auxiliar ou para aprender alguma coisa. Então eles têm grande parte da família deles estão aqui, né? Nós somos todos uma família cósmica. Então, o segundo interesse deles é esse, que eles têm, sim, espíritos, famílias, conhecidos que estão aqui na Terra. E o terceiro e último motivo é, obviamente, o nosso lindo planeta, que é um planeta muito bonito e que, pelo interesse dos alienígenas, dos extraterrestres benevolentes, eles gostariam que o planeta Terra fosse um resort do universo. A gente sabe que existem outros planetas que são moradas, que são portais e que muitos utilizam os planetas, então por que não também utilizar a Terra? E hoje a Terra
está numa energia tão densa e tão difícil de ser acessada por espíritos mais evoluídos que eles têm interesse sim em auxiliar nesse processo de evolução, porque também vai beneficiar o universo inteiro. Então, algumas pinceladas, né, que vai me surgindo aqui, porque também é um assunto muito vasto. Mas todos os planetas do Sistema Solar, eles são habitados, inclusive a Lua também é. A gente não consegue ver porque não é no nosso mesmo nível de energia, não é na mesma densidade que nós, mas todos os planetas são habitados, tá? Marte, Júpiter, todos eles. E uma das outras perguntas que aparece muito é como que seria então essa aparição dos alienígenas para nós. Bom, primeiro que eles já se comunicam com nós há muito tempo. Nós recebemos influências e canalizações deles através de mentalizações, de visualização, porque na verdade eles se comunicam através de telepatia. Não, eles não, a maioria deles não tem um corpo físico que nem nós, que tem boca, que tem órgãos. Eles não precisam ter um corpo assim. Eles têm a capacidade de se teletransportar, de mover objetos, de plasmar o que eles precisam. Então, muitas vezes as pessoas se perguntam por que as naves movem tão rápido quando a gente vê aqueles vídeos gravados que tem os OVNIs se movendo tão rápido. É porque, na verdade, eles mesmos se transformam nas naves e eles conseguem se movimentar numa velocidade que o ser humano ainda não consegue nem entender, porque a gente não tem ainda essa consciência, né? Eu até me perdi no que eu estava respondendo para vocês, mas seria então a questão da aparição deles. Bom, existem várias teorias de como eles gostariam de se mostrar, de se apresentar para nós. Por que eles ainda não fizeram isso de uma forma tão aparente, né? Porque eles aparecem assim só para algumas pessoas, ou porque eles realmente não vêm e aparecem para todos? Porque principalmente eles sabem que causaria um caos na maioria da população. Então eles precisam que nós estejamos cada vez mais conscientes para entendermos quando a chegada deles vierem para nós. Mas, inclusive, todos os países do planeta Terra, os governos já estão preparados para o que fazer quando os alienígenas aparecerem, ou seja, a NASA, os governos, os maiores governos, todo mundo já sabe que esse dia vai chegar e inclusive eles já sabem o que fazer quando isso acontecer. Olha que massa, né? Bom, eu vou ficar muito feliz quando isso acontecer, porque aí muitas pessoas vão dizer, ah, tá, a Daniela estava certa. Mas, gente, é que na verdade, assim, uma das teorias de como é que eles vão aparecer vai ser assim: eles vão se aproximar com uma nave de quilômetros e quilômetros de diâmetro, uma nave muito grande, e eles vão se posicionar fora da órbita da Terra. Então vai ficar mais ou menos numa visão da Lua. É como se nós tivéssemos duas luas num mesmo momento. E eles vão ficar lá durante meses, até anos. Para quê? Para que a gente se acostume a entender que existe alienígenas. Então, a NASA vai tentar ir lá, quem quiser tentar pesquisar, vai vir as notícias, vai ter gente que vai enlouquecer, vai ter gente que vai se matar, vai ter gente que vai achar que é o fim do mundo. Sim, e tudo isso vai acontecer. Assim como muitos entraram também em desespero quando houve a pandemia. Isso também vai acontecer. Mas eles vão fazer isso para que a gente se acostume aos poucos a entender que existe sim vida fora do planeta, mas que isso não vai significar nenhum problema. Eles vão tentar fazer isso aos poucos, até porque eles não querem causar desespero, guerras e tudo mais, né? Eles estão aqui pelo bem. Então, eles vão ficar lá durante esse tempo, as pessoas vão se acostumando e também essa aparição vai ser para todo mundo, então não vai ter uma nação privilegiada, todos os olhos vão conseguir enxergar que eles estão lá. Então, beleza, isso vai acontecer depois de um tempo que eles acharem que forem o tempo ideal. Eles vão descer com uma nave menor até certo ponto da superfície e aí sim vão começar os contatos. Como esse contato vai acontecer, não se sabe. Depende também de quais raças vão ser as escolhidas para descerem. Até porque a nossa atmosfera não suportaria o corpo que eles têm hoje, né? Que é muito mais sutil. E talvez nem nós mesmos. Se a gente pegar, por exemplo, os arcturianos, né? Que são esses aqui, acho que eu já mostrei para vocês em outros momentos. Eles estão a partir da quinta dimensão, nós estamos na terceira, né? Então, eles têm uma energia tão grande,
tão poderosa que dependendo de quem se aproximar, eles explodiriam. A pessoa, eles não caberiam numa casa de tão grande que é a energia deles. Então eles não podem assim simplesmente aparecer. E essa é uma outra dúvida que eu escuto muito. Então por que eles não aparecem de uma vez assim para nós? Não é que nem como se a gente quisesse morar em Marte. A gente precisa de todo um equipamento para isso. Então eles também não conseguem fazer isso, até porque a nossa visão é muito diferente da deles. Quem possui uma mentalidade, uma visão, uma clarividência maior, uma sensibilidade maior, vai conseguir enxergá-los, como várias pessoas já fazem isso. É só procurar aí no YouTube, tem muita gente que já se comunica com eles, tá? Isso não é novidade. Pode ser novidade para ti, mas tudo isso que eu tô falando não é nada de novidade. Muitas pessoas, muitos médiums, muitos entendedores já estão em contato com eles, já recebem intuições deles e inclusive também muitos deles estão para encarnar nessa nova fase aqui da Terra, porque como nós estamos indo para uma vibração maior, a presença deles aqui, mesmo que em carne, isso vai já elevar a vibração e o nível da atmosfera, né, do estado vibracional do planeta. Então, olha que legal. Os futuros filhinhos aí de quem está pensando em engravidar, pode ser que receba esse pessoal, essa galera aí. Bom, e aí muito se diz do que pode acontecer, tá, gente? Tem especialistas que dizem que com a vinda deles para cá, inclusive, eles vão auxiliar na elaboração de equipamentos para enxergar corpos sutis. Então, já está em teste, na verdade, óculos que conseguem ver em partículas mais leves, né? Ou seja, a gente vai conseguir ver o perispírito das pessoas, nós vamos conseguir enxergar as pessoas que já partiram, inclusive se eles tiverem mérito para estar aqui, nós vamos conseguir enxergar e vamos também conseguir enxergar o corpo sutil desse pessoal, desses alienígenas aqui. Então, tem muito que está prometido, que está escrito, não se sabe quando, primeiro porque eles não podem revelar essas datas, porque senão a gente, né, não sabe o que o ser humano iria fazer. E segundo, porque ainda estamos passando por algumas provações, algumas coisas que estão mudando aí no planeta, então eles estão sempre atentos para escolher esse melhor momento de aparição para o planeta Terra. Num próximo vídeo eu posso trazer também as principais raças. A gente, na verdade, a gente está num universo, existem mais de um, né? Não existe só um universo, nós estamos aqui em uma galáxia, existem várias outras também, mas as principais raças que estão mais próximas de nós, que são as mais evoluídas, são os arcturianos, os pleiadianos e os sirianos também, que é um planeta mais parecido com nós, um pouco mais próximo do nosso planeta físico, porque eles estão também a partir da terceira, quarta dimensão, se eu não me engano, mas cada um tem os seus, a sua forma de viver, as suas culturas, eu diria assim, mas todos estão em prol de auxiliar o planeta Terra. Outra pergunta que entra muito, existem extraterrestres que não são benevolentes, que querem o mal do planeta, que querem nos destruir? Gente, é como o planeta Terra, né? Se a gente fosse ver de cima as pessoas que estão aqui, existem pessoas boas e pessoas não tão boas, pessoas que estão no momento de luz e pessoas que estão em momento de sombras. Então, sim, também existem raças de alienígenas que não são tão legais assim. E talvez vocês já ouviram falar nos reptilianos, nos draconianos. Também não podemos generalizar. São seres um pouco mais parecidos com animais, né? Com animalescos. São seres mais densos, eu diria assim, mas que inclusive tem algumas brincadeiras aí que falam que é a rainha da Inglaterra, que os filhos, que o cara que inventou o Facebook, que eles são reptilianos. Bom, o que a gente sabe é que sim, eles estão tentando se infiltrar entre os seres humanos. E o principal motivo é porque eles têm um perispírito muito mais denso, muito mais longe da luz, que não consegue muitas vezes praticar as magias que o nosso corpo, comparado ao deles, teria muito mais facilidade de fazer. E para a gente alterar um perispírito não é tão fácil assim.
Então vamos supor que eu entrei numa roda de encarnação, eu, Daniela, entrei numa roda de encarnação dos seres humanos aqui. Então eu tenho uma forma de perispírito que quando eu precisar reencarnar, essa forma pode ser alterada, mas eu não posso virar, por exemplo, um draconiano, um reptiliano, porque não é bem assim. Existem geneticistas federais que constroem o nosso corpo antes de ser físico, ele existe no perispírito, existe uma construção para isso e não pode assim, agora tu vai ser uma baleia, depois tu vai ser um ser humano. Não é bem assim. Porém, eles gostariam, alguns draconianos, alguns reptilianos gostariam de mudar a sua forma de ser e por isso que eles começaram a, a burlar o sistema de corpo deles. E é por isso que eles começaram a brincar de Deus, começaram a tentar assumir alguns corpos, que é isso que alguns estão fazendo aqui, para tentar entrar num outro processo de evolução. Só que isso, inclusive, é uma das maiores guerras do universo, que começou há muito tempo atrás e que se estende até hoje. Por isso até que a gente fala que nós estamos também numa guerra universal. Enquanto nós estamos aqui na Terra, brigando aqui entre nós, existem muitos espíritos fora do planeta Terra que estão brigando pelo planeta. Então, muito do que está acontecendo aqui entre o bem e o mal, se é que pode se dizer assim, é influência também desses espíritos. Nós estamos sempre sendo influenciados por esses caras que têm mais força que nós, né? A gente precisa admitir isso, mas que infelizmente nós ainda não conseguimos acessar toda a nossa força, é por isso que nós temos sim que ter esses aliados e que pedir ajuda para que a gente possa ter uma consciência cada vez maior. Bom, gente, eu acho que eu dei uma viajada nesse vídeo, era para começar falando de uma coisa, terminando falando de outra, mas é que é um assunto muito interessante, muito vasto, e se eu puder dar uma dica para vocês, é começar a se informar um pouquinho mais sobre esse tema. Vocês vão ver que existem muitas páginas no Instagram, no Facebook, que ficam toda hora mostrando aparições deles, então eles estão aparecendo o tempo todo, só não vê quem não quer ver mesmo, quem acha que isso é besteira, e tá tudo bem, cada um com as suas crenças, mas a gente sabe que nós somos um grãozinho de areia frente ao universo, existe muita coisa, né? O planeta Terra, ele inclusive está na periferia do universo, então quanto mais para o centro nós formos, mais próximos da luz a gente está. É por isso que a gente ainda está tão distante da fonte criadora. Então, só para ver, só para imaginar como existem várias outras moradas, né? Assim como dizia Jesus. Existem muitas moradas na casa do meu pai. Mas espero que vocês tenham gostado. Esse livro aqui é um livro que eu indico muito para quem quer conhecer mais dos arcturianos, que é inclusive uma das raças mais antigas e mais conhecedoras do nosso universo. Alguns dizem que foi a raça que deu início ao nosso universo, inclusive são um dos nossos irmãos mais velhos, e que eu particularmente gosto muito deles. Também tem os seres das Pleiades, que na verdade esses seres originaram o povo de Atlântida, do Egito. Então a gente tem muita, eles são os nossos ancestrais. Talvez alguns de nós fomos eles já no passado, estamos num processo de reencarnação aqui e que quando a gente voltar, nós vamos voltar para esses planetas para aí sim seguir para uma outra jornada. E até para falar um pouquinho mais, por exemplo, a gente tem casos de sirianos que já se recordaram que são sirianos, porque estão aqui há muito tempo, eles têm o seu corpo, não é congelado o termo, mas ele está lá guardado e eles vieram para a Terra por algum motivo e quando eles terminarem a sua missão aqui, eles voltam como siriano e aí sim depois continuam a sua jornada. Isso porque a vida para eles é muito mais longa do que a nossa. Enquanto um ser humano aqui vive 70, 80, 90 anos, um arcturiano pode viver até 4.000 anos, né? Ou até mais, nos casos dos mestres. Então, é muito mais tempo que nós. A nossa vida aqui é muito passageira ainda. E então tem muito que a gente possa conhecer, tem muito que a gente possa aprender com eles. Em termos de energia mesmo, a gente está muito atrasado no nosso planeta, a gente utiliza a energia de forma totalmente oposta às leis do universo. E a gente vê isso pelas pirâmides do Egito, a gente se pergunta como que eles criaram, como que eles conseguiram movimentar aquelas pedras enormes. Não tem como
ter força humana para fazer aquilo. Isso porque eles já eram conhecedores de energia, de movimentação, de energia de partículas, que nós ainda não chegamos lá. Então a gente tem muito que aprender com eles e evoluir, né? E estar cada vez melhor. Tá bom, galera? Curte aqui, deixa seu comentário, me conta se tu acredita, se tu acha que não tem nada a ver tudo isso que eu tô falando e deixa tua dúvida, que aí assim eu também posso ir fazendo novos vídeos, tá bom? Um beijo, até mais!